Paz seja convosco. Inicia-se agora mais um Última Vozcast, o podcast da Igreja Adventista da Reforma. E hoje iremos tratar o tema 3 passos para a salvação. Hoje nós temos aqui o nosso palestrante de hoje, que é o nosso irmão Patrick. Irmão Patrick, paz seja contigo. Amém. Fico muito grato pelo convite e que Deus possa abençoar o programa, possa abençoar todos aqueles que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. E, em especial, para tratarmos de uma temática tão importante, que é os 3 passos para a salvação: justificação, santificação e glorificação. Então, sejam todos bem-vindos, estejam com suas Bíblias nas mãos, papel, caneta para anotarem o que for dito, as suas dúvidas, e espero que nós consigamos transmitir aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre esse tema tão essencial. E aqui a gente faz um convite para vocês, que é aprender conosco, conversar conosco aqui, estudar conosco. Não só nos discute aí de casa, e sim venha compartilhar esse entendimento, venha cada dia mais aprender, evoluir no entendimento da palavra de Deus. E hoje a nossa temática, como o irmão Patrick já foi falado, mas antes, quero aqui agradecer a todos vocês que mandaram a sua pergunta no decorrer da semana, porque foram essenciais para o podcast de hoje. E nós iremos responder o irmão Patrick irá responder as perguntas que foram feitas. E foram muito boas as perguntas que foram enviadas. Agradecemos a todos que enviaram as suas perguntas e já fazemos o convite para que sempre continue assim. Você sempre continue mandando as suas perguntas sobre o tema. Queremos agradecer a vocês que compartilham, a vocês que deixam um like. Já queremos pedir que você compartilhe esse vídeo também e já deixe o seu like. É uma ação bem pequena deixar o like, mas nos ajuda bastante. Se inscrevam no canal e assim continue compartilhando para que essa obra continue a crescer. Temos também os anúncios da semana e aqui deixo com o nosso irmão Patrick. Quais são os anúncios? Vai dividir. Temos aqui o anúncio que já é carteirinha carimbada aqui do nosso programa, que é o projeto Semeadores da Palavra. E precisamos de vocês para se tornarem semeadores. E como é que funciona? Precisamos de arrecadar uma quantidade de dinheiro para fazermos o nosso próprio estúdio. E precisamos de vocês durante 10 meses, com uma contribuição mensal de R$30. Dá R$1 por dia. Então, venha nos ajudar. É R$30 durante 10 meses, R$1 por dia. E a pessoa que estiver interessada em ajudar nesse projeto, é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp, DDD 95 98414 7842. 95 98414 7842. Venha se tornar um semeador da palavra, para que mais programas semelhantes a esse e outros ainda muito melhores possam ser produzidos para a propagação da palavra de Deus. Venha se tornar um semeador. Esse pedido está sendo... todo o podcast renovado, sendo feito sempre, porque ainda precisamos da ajuda de vocês, ainda precisamos. E se Deus tocar em seu coração para ajudar, não rejeite, ajude essa obra, porque essa obra é de Deus. Esse segundo comunicado é em especial para líderes da igreja, dirigentes de igrejas locais, que estão com problemas em documentação, que estão precisando colocar a documentação da igreja em dias, ou problemas com documentação de energia, de conta de água. Entre em contato com um diretor de departamento de bens imóveis da nossa igreja, que é o evangelista João Neto, lá da cidade de Bacabal, que é o nosso dirigente também da igreja de Santa Inês. Quero até mandar um abraço para o meu irmão, alguém que eu tenho um carinho muito especial, o irmão João Neto. Então, entre em contato com o irmão João Neto. Qual é o WhatsApp, irmão Rafael? O DDD dele já é o 99, o número é 98 133 2831. Então, entre em contato com o irmão João Neto, que ele estará auxiliando vocês e orientando nessa questão de documentação da igreja.
Também teremos nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, próximo mês, a conferência da União Sul, com o tema Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, baseado em Amós 4:12. Então venha participar, se organizem para que possam participar dessa reunião de conferência da União Sul. E aqui temos o projeto de leitura anual da Bíblia. É a leitura bíblica anual, onde temos por objetivo fazermos a leitura de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, durante 365 dias, ou seja, durante todo o ano. A nossa igreja está disponibilizando nos grupos de WhatsApp o calendário, o cronograma de leitura bíblica, são de 3 a 4 capítulos por dia. Então venha participar conosco, ainda estamos no livro de Gênesis, então venha fazer a leitura anual da Bíblia, uma experiência única, ler a Bíblia completa durante o ano, venha ler a palavra de Deus, porque ela é uma fonte de vida para a vida. E na escola sabatina, sempre, todo sábado será escolhido um capítulo da semana, que foi lido na semana anterior, para ser lido durante o sábado e ser explicado na leitura bíblica distribuída entre os irmãos. Então venha, faça a sua leitura bíblica anual, pois é um projeto da nossa igreja, mas também é um projeto individual, onde nós iremos crescer espiritualmente ao conhecermos mais da palavra de Deus, nos familiarizarmos com a Santa Escritura. Aqui, para quem sempre quis fazer essa leitura da Bíblia toda, é um grande incentivo, e ali você poderá estar fazendo tudo corretamente, porque tem a agenda, aí você não irá se perder, irá fazer tudo certinho. Exatamente. Acho que os convites da semana é só esse, né, João? Sim. Então tá certo. Então, Rafael, pode seguir. Então, feitos os convites, iremos fazer a oração para iniciarmos o nosso estudo, e aqui convido o nosso irmão Patrick para fazer a nossa oração. Amém. Vamos fazer a oração ao nosso Deus. E convido a todos aí, vocês de casa que estão nos ouvindo, a também a orar. Amém. Junto conosco. Oremos ao Senhor nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, nesse momento queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui a ajudar a tua santa palavra, que o teu Santo Espírito, que também inspirou os escritores sagrados, possa estar sobre nós, iluminando a nossa mente, para que possamos compreender essas santas verdades que são essenciais para o nosso crescimento espiritual, que possamos compreender sobre a tua justiça, sobre a santificação, e desse modo possamos assim estar preparados para sermos glorificados no dia da tua vinda. Essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus para todo sempre. Amém. Iremos dar início agora ao nosso estudo. Irmão Patrick está preparado? Dentro do possível, o Espírito Santo vai nos capacitando aqui no decorrer do programa. Amém. Aqui, como já foi introduzido a mensagem de hoje, que são os 3 passos para a salvação, a justificação, a santificação e a glorificação. Irmão Patrick, como entender esses três tópicos, esses 3 conceitos? Eu acredito, que é essencial nós entendermos que a salvação ela é o tema central das Escrituras. Desde a queda do homem, toda a Bíblia ela vem apresentando o ato salvífico, a intenção de Deus em salvar o homem do pecado. Em Gênesis 3, logo após a queda do homem, nós iremos perceber, isso aqui é muito emblemático, isso aqui é muito importante, quais foram as primeiras palavras de Deus a Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, perceberam que estavam nus e se esconderam. Na viração do dia, como a Bíblia nos diz, e Deus ali tinha um encontro marcado com esse casal, Deus aparece no jardim, e as primeiras palavras de Deus a Adão e Eva foi, onde estás? É Deus procurando o homem. Então, aí, o plano da salvação, que é elaborado antes mesmo da fundação do mundo, lá no conselho infinito de Deus, nos tempos remotos, que esse plano da redenção, da salvação foi elaborado, ele entra em vigor após a queda do homem, após o homem pecar. O plano da salvação ele entra em vigor. E quando Deus pergunta a Adão, onde estás? É mostrando a intenção de Deus em salvar o homem. Então, a salvação ela é o tema central das Escrituras. E o que é salvação? Quando nós vamos entender tanto no Antigo quanto no Novo Testamento o que é salvação,
os próprios termos, tanto no hebraico, que é a língua que o Antigo Testamento foi escrita, quanto no grego, que é a língua em que o Novo Testamento foi escrito, eles vão mostrar a salvação como um livramento. É tirar alguém de um lugar fechado, de um lugar onde está tendo opressão, onde está tendo tristeza, retirar essa pessoa desse lugar e levar ela para um lugar espaçoso, onde está tendo alegria, onde tem amor, onde tem bênçãos. Então, salvação é o mesmo dentro das Escrituras de livrar, de proteger, de socorrer, de salvar. Então, esse é o contexto da salvação. E isso nós encontramos em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E onde é que encontramos a salvação? O Antigo Testamento nos diz que é unicamente em Deus. Isaías, por exemplo, 43:11, nos diz que Ele é o nosso Deus, e fora dele não há Salvador. A mesma expressão é usada também no livro de Oséias, capítulo 12, versículo 4, onde ele diz que Deus ele é o nosso Salvador, somente Deus é o nosso Salvador. E quando nós vemos, por exemplo, o ato de Deus em salvar Israel da escravidão do Egito, que é através daquele ato milagroso de abrir o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar e ali pudesse escapar da perseguição egípcia, é Deus livrando o povo de Israel da opressão, de um lugar onde eles eram escravos, e levando eles agora para uma terra melhor. Por mais que tenham se passado 40 anos, né, que era para ser 40 dias, mas devido à murmuração do povo, o mau comportamento, essa trajetória no deserto, que era para ser 40 dias, durou 40 anos, mas foi Deus levando eles da terra do Egito, onde eles sofriam a opressão, para uma terra onde manava leite e mel. Então, ali é o grande ápice da salvação de Israel. É o momento em que Deus ele abre o Mar Vermelho e os livra ali da escravidão do Egito. Então, mostrando que é unicamente em Deus que nós encontramos essa salvação. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar essa mesma terminologia. Por exemplo, quando o anjo fala com José, o pai de Jesus, que estava ali desposado com Maria, e soube que Maria estava grávida do Espírito Santo, e ali José estava pensando sobre o que faria, o anjo aparece a José e diz, olha, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ele é o Salvador. É a mesma terminologia também que os anjos diziam, olha, hoje vos nasceu o Salvador. Em Atos 4:12 nos diz que não há salvação em nenhum outro nome, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem em qualquer outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. Então a Bíblia nos apresenta Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O único momento, o único lugar onde nós podemos encontrar a salvação é na pessoa de Jesus. Então todos esses atos, esses passos para a salvação, elas vão se basear nisso, na pessoa de Jesus Cristo, em Deus. Porque Cristo também ele é a segunda pessoa da divindade. Cristo é Deus, como nos diz, por exemplo, João 1:3, Colossenses 1:15 e 16, e tantas outras passagens das Escrituras, nos mostrando assim a divindade de Jesus. Então é unicamente em Cristo que nós encontramos essa salvação. Só que a salvação ela é um processo. Por mais que as pessoas elas possam confundir como a salvação como sendo um ato único, a salvação ela é um processo. Ela vai passar por estágios. Então, é justamente esses estágios, esse processo que nós vamos entender. E em que partes esse processo se divide? Em justificação, em santificação e em glorificação. Ou seja, uma salvação no passado, uma salvação no presente e uma salvação no futuro. São os 3 atos da salvação de Deus: passado, presente e futuro. E assim nós iremos entender esses 3 passos para a salvação, esses 3 passos para que a salvação ela seja completa, porque ela é um processo que está em andamento: justificação, santificação e glorificação. Amém. Boa apresentação. E aqui, a primeira pergunta que foi feita foi a seguinte: o que é justificação? E por que precisamos ser justificados? É muito interessante entendermos a terminologia das palavras, ou seja, o significado das palavras. Quando nós vamos ver o que é justificação dentro das Escrituras, muitas pessoas elas confundem a ideia de justificar com tornar justo, quando na realidade a terminologia que a Bíblia usa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para o termo justificar, tem a ver com um ato forense. E o que é um ato forense? É um ato judicial. Como é que funciona um julgamento? O juiz recebe um caso, por exemplo, uma pessoa foi acusada de cometer tal crime.
E o juiz ele vai analisar dentro das provas se essa pessoa ela é inocente ou não, se ela é inocente ou culpada. Então, quando ele disser assim, não, essa pessoa é inocente, ele está absolvendo essa pessoa. Se ele diz, não, ela é culpada, ele está condenando, ele está declarando. Então, a justificação na Bíblia é uma declaração. É Deus declarando o homem justo. Isso aqui é muito importante a gente destacar isso. É diferente de tornar justo e considerar justo. Então, a justificação é o ato de Deus considerar o homem justo. Ele considera, ele não torna o homem justo no momento da justificação. Isso é muito importante que nós possamos entender esse ato da justificação. É Deus considerando, declarando o homem justo. E aqui a gente vai entrar em podemos dizer, um paradoxo. Porque o homem não é justo, o homem é pecador. Como é que Deus, sendo justo, ou seja, Deus não pode cometer injustiça, porque ele é justo, está no caráter de Deus, pode considerar o homem justo, mesmo o homem sendo pecador, sem que com isso Deus cometa injustiça? E aí é que nós vamos entender o processo de justificação, como é que a justificação funciona. E aí nós vamos voltar novamente para Gênesis capítulo 3, quando Deus ele vai expulsar Adão e Eva do Éden. Quando Adão e Eva pecam, o que eles percebem? Que eles estavam o quê? Nus, porque aquela veste de glória que estava sobre eles antes do pecado, ela desaparece. Uma veste luminosa, né? Porque eles não usavam vestes artificiais, era a glória de Deus que estava sobre eles. Ela desaparece. E então o que vai acontecer com Adão e Eva? Eles vão se esconder porque estavam nus. E aí eles produzem para eles o quê? Roupas de figueira. Eles providenciam para si mesmos roupas. Só que Deus ele vai dar a sentença, ele chama Adão e Eva, dá a sentença sobre Adão, dá a sentença sobre Eva, sobre a serpente, que é Satanás, sobre a própria terra. E no momento de expulsar Adão e Eva do jardim, ele não os expulsa com as roupas de figueira, mas Deus ele providencia roupas de pele de animal, o animal que havia sido sacrificado, porque ali houve um sacrifício, a pele desse animal, Deus pega e produz roupas para Adão e Eva. Está lá em Gênesis 3. E aí sim ele os lança fora do jardim do Éden. Isso aqui é muito importante por duas coisas. O primeiro ponto, ali mostra o cuidado de Deus para com o homem. Porque Deus estava dando um juízo coletivo, esse é o primeiro juízo coletivo de Deus sobre o homem, ia colocar o homem fora do jardim, uma terra que agora estava amaldiçoada por causa do pecado, mas mesmo com o homem desobedecendo a Deus, Deus mostra o seu amor para com a humanidade, providenciando aquilo que o homem necessitaria para suprir as suas necessidades. Por exemplo, o frio, o calor do dia. Então, essas vestes de pele de animal, elas eram necessárias para o homem. Quando Deus as produz, ele está mostrando o seu amor e cuidado para com a humanidade, mesmo a humanidade sendo pecadora diante de Deus. E o segundo ponto, a Bíblia nos apresenta a justiça comparada como roupas, como vestes. A justiça do homem, por exemplo, Isaías nos diz que são como trapos de imundícia. Já a justiça de Cristo são vestes limpas, vestes puras. Então, as vestes elas são uma representação da justiça de Cristo. E quando nós entendemos em Gênesis 3 essa comparação, essa simbologia de vestes com justiça, o que nós vamos entender? Que quando o homem produziu para si roupas de figueira, ele estava tentando justificar a si mesmo. Ele estava dizendo, olha, a minha justiça me basta. Mas Deus vem e diz, olha, a tua justiça não basta. Tu vai ser considerado justo por causa da minha justiça, as roupas que eu providenciar para ti, a justiça que eu providenciar para ti. Eu que vou te vestir como justiça. E que justiça era essa? Ali para Adão e Eva foi a pele do animal que havia sido sacrificado. E esse animal representava quem? Jesus, que morreria 4.000 anos depois na cruz. Então era Deus dizendo para eles, olha, a justiça que vocês precisam é a justiça de Cristo. É essa justiça que vocês têm que ter para se apresentar diante de mim. E aí nós vamos entender o que é essa justificação. E como é que Deus pode considerar o homem justo sem cometer injustiça, mesmo o homem sendo pecador. É porque no momento em que o homem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Cristo apresenta esse homem diante de Deus, só que o Deus vai olhar esse homem, não vai olhar para as nossas justiças, para a justiça desse homem, mas ele vai olhar o quê? A justiça de Cristo revestida no homem. Então Deus vai nos considerar justos não porque nós somos justos,
mas porque a justiça de Cristo está sobre nós. E aí a grande pergunta que pode ser feita é: como é que nós recebemos a justiça de Cristo? É unicamente pela fé. É quando nós cremos e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso fica muito claro em Gênesis 15, verso 6. João, pode até colocar para a gente. Gênesis 15, verso 6. E aqui vai quebrar vou usar até esse termo, né, uma falácia de muitos pregadores que ensinam que a justificação pela fé é um ensino do Novo Testamento. Que houve um tempo onde as pessoas eram justificadas pelas obras e um tempo em que as pessoas são justificadas agora pela fé. Mas a Bíblia nos diz que, e creu ele no Senhor, no caso está falando de Abraão, e imputou-lhe isto por justiça. Então, Abraão recebeu a justificação pela fé. Por alguma coisa que ele fez? Não, porque ele creu. Ou seja, ele teve fé. Fé é acreditar. Então, Abraão acreditou e isto lhe foi imputado. Imputou-lhe isto por justiça. O que é imputar? É colocar sobre. Então, aqui era a justiça de Cristo que estava sobre Abraão. Abraão recebeu a justiça divina. Por quê? Porque ele acreditou. Porque ele creu. E assim todos nós somos justificados no momento em que aceitamos a Jesus. No momento em que declaramos a nossa fé em Cristo, e no momento em que acreditamos, cremos, temos fé em Jesus, nós somos considerados justos diante de Deus. Não por causa da nossa justiça, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da justiça de Cristo. É por isso que tem essa palavra aqui, ó, imputou-lhe, ou lhe foi imputada, porque não é própria da gente. Só vai se imputar algo em uma coisa que não é próprio dela. Por exemplo, alguém que cortou a perna, é uma perna amputada, ela é tirada. Mas se ele for colocar uma prótese, é uma imputação, ou seja, é colocado sobre ele algo externo. Assim funciona conosco. A justiça não é nossa. A justiça é de Cristo. Ele coloca sobre nós. E através do quê? Através da fé. E o apóstolo Paulo ele esclarece isso muito bem no livro de Romanos. Por exemplo, Romanos 4. Aí tem as pessoas que forem ler, pode ler em casa, todo o capítulo 4 de Romanos. Na verdade, todo o livro de Romanos, né? O livro de Romanos ele é essencial para que nós possamos compreender isso sobre a justificação. Mas o capítulo 4 ele é excelente. Coloca para a gente, João, o capítulo 4 de Romanos, a partir do versículo 1º, que a gente vai entender aqui como é que funciona essa questão da justificação. Que diremos, pois? Terá alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Pode seguir. Porque se Abraão foi justificado pelas obras da lei, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pelo que diz as Escrituras, creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Percebam que Paulo está citando Gênesis 15, verso 6. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então percebam a diferença do que muitas pessoas ensinam. Porque antigamente a justificação eram pelas obras. Nunca foi pelas obras. Se em algum momento alguma pessoa foi justificada pelas obras, ela vai chegar diante de Deus e dizer: olha, eu mereci. O Senhor não fez nada por mim. Eu mereci a justificação. Eu mereci a minha salvação. Eu comprei ela. Ela é um direito meu. A salvação não vai ser um favor. Vai ser um direito, se for pelas obras. A gente pode ver que pode gerar até uma confusão, pegando essa analogia, né? De alguém chegar a Deus e falar: olha, eu pratiquei as obras e sou salvo por elas. E essas outras pessoas, elas não precisaram fazer. Então quer dizer que ela teve o esforço para ser salvo e as outras pessoas não. Já que o Antigo Testamento eles eram salvos pelas obras e agora, como alguns afirmam, ser pela fé. Então gera uma confusão. E a Bíblia não apresenta um Deus de confusão, e sim um Deus de decência e ordem. Exatamente. E aí vem a questão. A salvação é pela graça. E o que é graça? Favor imerecido. É algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá a si mesmo. Se a justificação fosse pelas obras, nós estávamos merecendo. É aí o exemplo que Paulo fala. O trabalhador trabalha todo o seu horário durante o mês, e aí chega no final do mês ele recebe o salário dele, o patrão não está sendo bonzinho com ele, o patrão está honrando o seu compromisso, está pagando aquilo que deve. Mas digamos que esse trabalhador sofreu um acidente
não pôde trabalhar e o patrão disse, não, mas mesmo assim eu vou pagar o salário do teu mês, vou pagar esse mês aqui. Ele não mereceu, ele não trabalhou, mas o patrão usou o que com ele? De graça, de misericórdia. Então é justamente isso que é a justificação pela fé. É nós sermos considerados justos não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas unicamente pela fé que temos em Jesus Cristo. E essa fé vai fazer com que a justiça de Cristo nos revista, sejamos revestidos da justiça de Cristo. E essa questão da justiça como vestes, ela é muito interessante, porque ela é apresentada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, no livro de Zacarias, nos fala do sumo sacerdote Josué. E o sumo sacerdote, nós sabemos que ele é um representante do povo. E o sumo sacerdote Josué estava com vestes sujas, rasgadas. E aí Deus ele diz, olha, retira essas vestes e te darei vestes limpas. Ou seja, é justificação pela fé. É o ato de tirar as nossas vestes imundas e Deus nos colocar a justiça de Cristo. E no Novo Testamento? No livro de Mateus, capítulo 22, Jesus vai falar sobre uma parábola das bodas. Uma grande festa que foi realizada, né? Que ele convidou as pessoas recusaram. Então o dono da festa diz, olha, vai pelas ruas, traz os aleijados, os cegos, os mendigos, e traz todo tipo de pessoa para que eles possam vir. E a festa enche de pessoas. Chega o momento em que o dono da festa vai averiguar como é que as pessoas estavam. E ali tinha alguém que não possuía a veste nupcial, ou seja, uma veste própria para essa festa. E aí ele disse, olha, cadê as tuas vestes nupciais? Não, eu não tenho. E ele disse, olha, ele tem que ser expulso. Retira ele daqui e ir para o lugar onde ele vai ter choro e ranger de dentes. O que essa parábola nos ensina? Que há um julgamento divino. E nesse julgamento divino, para que as pessoas possam ser aprovadas, elas têm que estar com a veste adequada. E que veste é essa? A justiça de Cristo. Sem a justificação pela fé, sem a justiça de Cristo, nós não iremos passar nesse processo de juízo, porque nós seremos reprovados, porque nós iremos nos apresentar diante de Deus com as nossas justiças, com os trapos de imundícia, como diz Isaías. É necessário que nós tenhamos a justiça de Cristo. E como é que nós possuímos essa justiça? É Deus que nos dá. Na parábola do filho pródigo, no livro de Lucas, é dito que o filho pródigo ele vai para um lugar e gasta toda a sua fortuna, passa a comer com os porcos e o momento a ficha dele cai. Não, vou voltar para a casa do meu pai, porque até mesmo os empregados do meu pai estão numa condição maior que a minha. E ele está lá e quando o pai avista ele de longe, corre ao encontro dele, o abraça e diz, olha, vou te dar a melhor veste, vou te vestir com as melhores roupas. Então é o pai que providencia as vestes para aquele filho pródigo que havia se perdido. É dizendo que Deus ele providencia a nossa justiça, é Deus que nos veste com a sua veste, com a sua justiça. Então a justificação pela fé é o ato de Cristo fazer por nós, e aqui é uma definição de justificação pela fé, que eu acho que ela é perfeita, essa definição, porque nós acreditamos que ela foi dada pelo próprio Espírito Santo, através do ministério profético de Ellen White, quando ela diz o seguinte, que a justificação pela fé é o ato de Deus lançar a glória do homem por terra e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Então, isso é justificação pela fé. É Deus fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. É colocar a justiça de Cristo sobre nós e, assim, nos considerar justos diante de Deus. É interessante quando a gente entende a analogia da justiça com a vestimenta ali, com uma nova vestimenta, a gente consegue entender mais sobre a justificação, o processo de justificação, né? Porque, como tu falaste do profeta Isaías, quando ele compara a nossa justiça com trapos de imundície, a gente vê que, digamos, uma pessoa que é injusta, vive na injustiça, né? Então, ela é vista dessa maneira, com os trapos de imundície. Mas quando ela é revestida pela justiça de Cristo, ela é olhada de uma maneira diferente. Digamos, é como se ela se apresentasse durante o tribunal de Deus, e se ela não tiver revestida naquela vestimenta, então ela não poderá ser comparada justa, porque a roupa que ela está usando ali, a justiça, não é a adequada, não é a certa, não é a que Deus provinha, a que Cristo proveu para que a gente pudesse se apresentar perante o tribunal de Deus ali. Exatamente. Fica muito interessante essa analogia, essa representação da justiça de Cristo com as vestimentas. Exatamente. E aqui, o irmão Davi perguntou,
como ocorreu a justificação? Foi no sacrifício de Cristo na cruz ou no sacrifício do Cordeiro feito na porta do Éden? Vamos lá. Eu acho que a pergunta ela é muito interessante, né? Como é que a gente pode até resumi-la no seguinte: a partir de que momento os méritos, a partir de que evento, né, os méritos da justificação passaram a ser atribuídos aos homens? Que acontecimento fez com que a justificação fosse possível? E quando nós vamos entender isso, é necessário a gente entender primeiro a consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? É a morte. Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Não unicamente essa morte terrena, né, que a Bíblia chama de primeira morte, que é a morte que todos os homens passam. É uma consequência do pecado. Sim, mas o preço realmente do pecado é a segunda morte, a morte eterna. O homem deveria morrer para nunca mais viver. Esse é o preço do pecado. O pecado, Deus disse, olha, no dia que tu comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus foi claro com Adão e Eva, porque essa era a consequência final do pecado, é a morte. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, em sua graça, favor imerecido, providenciou desde a antiguidade, desde os tempos infinitos, desde os tempos eternos, o plano da salvação. E o plano da salvação consiste em quê? Em um justo morrer em lugar do injusto. Em um justo pagar o preço pelo pecado que o injusto cometeu. E como é que isso se revelou? No sacrifício de Jesus no Calvário. Gênesis 3,15, a gente está batendo muito na tecla de Gênesis, isso aqui é interessante, né? Gênesis 3. Por quê? Porque o plano da salvação e os passos para a salvação, eles vão ser necessários, ser apresentados a partir de Gênesis 3, a partir da entrada do pecado. É a partir de Gênesis 3 que nós vamos entender a questão do pecado em 3 dimensões. O pecado como uma natureza pecaminosa que nós temos, o pecado como ação e o pecado como uma prisão, como algo que nos aprisiona, como algo que está presente aqui na terra e que aprisiona o homem. Então, são os 3 aspectos do pecado. Quando Cristo ele vem e paga o preço do pecado pelo homem na cruz, é esse sacrifício que vai providenciar as coisas necessárias, os méritos, para a nossa justificação. Porque como é que o cordeiro lá do Éden, que foi sacrificado, ele era apenas um símbolo. Ele não era a realidade. O símbolo, a realidade foi Jesus. E quando nós vamos nos revestir da justiça, nós não nos revestimos da justiça de um cordeiro propriamente falando, mas da justiça de Cristo, do sangue de Jesus derramado na cruz. Foi isso que pagou o preço pelo pecado, pagou o preço do pecado. E no livro de Pedro, ele nos diz, olha, vocês não foram comprados por ouro, por prata ou por qualquer outra coisa corruptível, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então, é na cruz do Calvário que nós vamos encontrar os méritos para a nossa justificação, porque ali foi pago o preço pelos nossos pecados. Foi ali que Cristo, sendo justo, morreu em lugar de nós que somos injustos, em nosso lugar. Então, ali, no momento da cruz, na morte de Cristo no Calvário, é que ali os méritos da justificação puderam passar para todos os homens. Se tornou acessível ao homem a justificação propriamente dita. E aí pode surgir a pergunta, mas e aqueles que morreram antes do Calvário? Eles receberam a justificação simbólica. Mas no momento da morte de Cristo no Calvário, essa justificação simbólica ela encontrou a sua realidade. A justificação desses homens encontraram a sua realidade na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Porque todos somos salvos unicamente em Jesus. Os do Antigo Testamento e os do Novo Testamento. É em Cristo que a nossa salvação ela se encontra na cruz do Calvário. Amém. A gente pode entender que os sacrifícios que eram feitos eram uma forma didática de ensinar as pessoas, né, que quando elas estavam fazendo um sacrifício, é que ali viria um sacrifício que era apenas um símbolo, que viria Cristo mais à frente e pagaria o preço pelos pecados. É interessante isso. E quando a gente entende, a gente acaba vendo que acaba entendendo como Deus revela para nós, né? Porque ele tinha que ensinar as pessoas que quando elas pecassem,
elas tinham que haver um substituto. Isso. E ali ele começa a colocar aquilo no entendimento das pessoas para que ela entendesse que o pecado que elas estavam cometendo era digna de morte, digna de uma punição. E eles colocaram como um substituto na morte deles, né? E ali ia ensinar que aquele substituto era Cristo. Era através do sacrifício de Cristo que seríamos considerados justos, seria apagado os nossos pecados. E Ellen White, ela irá dizer, na História da Redenção, ela irá dizer que quando o homem fez o primeiro, quando Adão fez o primeiro sacrifício, ali o coração dele se despedaçou, porque ele contemplou o resultado do pecado. Quando ele tirou a vida, aquela primeira vida a ser tirada, o primeiro sacrifício a ser feito, ali doeu o coração dele porque ele viu o peso do pecado. Porque até então não havia morte nenhuma, ainda não tinha ocorrido nenhuma morte. E ali ele teve que tirar a vida com as suas próprias mãos, simbolizando que mais à frente iria ter alguém justa que morreria por uma pessoa injusta. Exatamente. Continuando as nossas perguntas, a seguinte qual o primeiro passo para ser justificado? O que eu devo fazer para ser justificado? É muito interessante, e essa pergunta ela foi respondida tanto pelo apóstolo Pedro quanto pelo apóstolo Paulo em pregações. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, no que foi exatamente no dia de Pentecostes, ele pregou para a grande multidão, né? Sim. E após toda a pregação dele, ele apresentar ali a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, e muitos ali creram, perguntaram para eles, e agora o que nós faremos? Eles olharam, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Então, o primeiro passo para que nós sejamos justificados é nos arrepender e nos converter. E a mesma questão Paulo nos ensina no livro de Atos, capítulo 16, quando ele estava lá preso, e ali o carcereiro que ia tirar a própria vida, né, porque achou que ele havia fugido. Não, na realidade, é exatamente isso, Atos 16. E ele pergunta, e agora, o que eu faço para ser salvo? Atos 16:30. Ele diz, olha, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, o primeiro passo é justamente crer em Cristo. E o crer em Jesus vai levar tanto ao arrependimento quanto à conversão. E aí as pessoas podem perguntar, mas se eu me arrependo e estou me convertendo, eu não estou fazendo uma obra para ser justificado? Nem uma obra minha, porque eu me arrependi, eu me converti. Então, se esse é o primeiro passo, não é uma obra minha, e aí a gente vai entender no livro de Atos, capítulo 5, que tanto o arrependimento quanto o perdão dos nossos pecados não vem de nós, é dom de Deus. É algo que Deus faz pela gente. Ah, mas eu senti a vontade de me arrepender, mas eu não consigo me arrepender por mim mesmo. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que vai vai fazer com que eu me arrependa. Então, tanto o perdão quanto o arrependimento, eles vêm de Deus. É Deus que nos dá o arrependimento e o perdão. Mas o primeiro passo é crer em Jesus. É aceitar Jesus através da fé. É como aconteceu com Abraão. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, ele foi justificado. Então, o primeiro passo para a justificação é crer. Quando nós cremos, o Espírito Santo vai fazer com que nos arrependamos e nos convertamos. Mas o primeiro passo para sermos justificados é justamente crer no Senhor Jesus, é ter fé, porque a justificação ela é um ato ela é pela fé. Quando cremos em Jesus, somos justificados nele. Aqui o irmão Patrick já começou a dar uma respostazinha para a seguinte pergunta, que é assim, eu devo fazer algo para ganhar a minha salvação? Onde entra o papel das obras no processo da justificação? No processo da justificação, não há o papel das obras. Não há, irmão Patrick? Não há o papel das obras no papel da justificação. Não é 50-50, 70-30? Tipo, Deus vai tocar no meu coração, aí eu vou e falar, eu quero aceitar Cristo, essa é a minha parte, vem uma ação minha, né? A nossa única parte é aceitar. É aceitar. Tanto o arrependimento, quanto o perdão, quanto a justificação, são processos unicamente vindos de Deus. É como a definição que a gente deu no começo da justificação. É o ato de Deus fazer pelo homem aquilo que o homem não pode fazer por si mesmo, que é se justificar. Então, na justificação, a única coisa que nós fazemos é aceitar. Nós somos
Nós somos seres passivos no momento da justificação. Deus é o ser ativo, nós somos o ser passivo, ou seja, nós recebemos essa ação de Deus. Essa é a questão. Na justificação, as nossas obras elas não entram, porque se as nossas obras... mas 10%, então eu mereço 10% ali a minha salvação. Pelo menos meus 10% ali eu quero que Deus me dê em relação à minha salvação, porque 10% eu fiz, mas 100% é o papel divino. Porque a justificação ela vai ser perdão, reconciliação e justificação. O perdão dos nossos pecados, quem é que nos dá? É Deus. Mas eu me arrependi. O arrependimento é um dom divino. A reconciliação é Deus que reconcilia consigo o mundo. O apóstolo Paulo nos diz lá no livro de Romanos que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, o ato da reconciliação é um ato de Deus para com o homem, não do homem para com Deus. E a justificação é Deus considerando o homem justo através da justiça de Cristo. Então, no processo de justificação, nosso único papel é sermos passivos. É aceitarmos e recebermos a ação divina em nós. Então, esse é o nosso papel na justificação, é aceitar os méritos de Cristo, é crer em Jesus. Quando nós cremos, a justificação é um processo unicamente divino. Tem até uma história aqui que eu li no livro, que ele dá uma ideia, assim, ele conta uma história que um jovem, ele foi ali onde tem aquele espaço onde tem aquelas piscinas olímpicas, né? Uhum. E ele foi olhar a beira da piscina, só que ele não sabia nadar. Aí acabou que ele escorregou e caiu na piscina. E ao ele se debater, ele acabou indo mais para o meio da piscina. Ele acabou indo parar no meio da piscina e estava a ponto de se afogar e ele não alcançava a beira da piscina. Então, a morte ali era certa para ele, mas só que chega alguém que poderia salvar ele, um nadador, que chegou a hora do seu treino e vai e pergunta para ele: queres que eu te salve? E ele vai e fala sim. E o nadador vai e retira ele de lá. Aí, ao analisar essa história, a gente pode fazer uma pergunta, como o autor desse livro faz. Ele faz: teve algum mérito aquela pessoa que foi salva? Alguma faculdade intelectiva dele, alguma força, alguma habilidade que ele tinha naquele momento poderia salvar ele? A gente vê que não. Ele não sabia nadar. E ali o destino dele era afundar, era morrer afogado. E qual o papel dele, o que ele participou? Foi aceitar. Ele simplesmente aceitou. Ele aceitou a ajuda, ele aceitou o salvamento dele, a salvação dele. Então, a gente vê que é esse o nosso papel. Aceitar. Quando a gente aceita Cristo, a gente cumpre o nosso papel. Exatamente. Assim também como a gente pode rejeitar. Tem essa outra parte também que quando a gente sente o toque no nosso coração, porque muitas vezes quem é que não nasceu na igreja, né, andou pelo mundo, sente uma vontade. Quando escuta um bom sermão, um bom louvor, ele acaba sentindo a vontade de reconciliar. Só que ele pensa: não, agora não, eu vou... Estou muito novo. Tenho muito a aproveitar. E ali é nesse momento que ele rejeita o toque do Espírito Santo tocando ali no coração dele. Exatamente. Não, nosso papel é esse, unicamente aceitar os méritos de Cristo, de nos justificar, os méritos que foram alcançados na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Nosso papel na justificação é justamente esse, é aceitar. Então, entendidos aqui sobre justificação, ou pelo menos um pouco, né, irmão Patrick? Porque então... se a gente fosse falar... Tem até um tema que eu quero até indicar para as pessoas que estão assistindo. O diácono Misael passou um tema específico só sobre a justificação pela fé. Eu aconselho as pessoas a assistirem o podcast, podem procurar aqui no canal IARUVM. É um dos primeiros, acho que é um dos primeiros podcasts. Sim. Eu acho que é o 4º ou 5º podcast, se eu não me engano, que foi produzido. Então, tá muito interessante. Tem muitas coisas ali que são necessárias, que a gente está falando aqui de forma resumida, mas que lá tá um pouco mais aprofundado. Então, se bater a curiosidade, assistam lá e tirem mais dúvidas sobre esse tema tão essencial quanto a justificação. Então, passaremos para o próximo tópico, que é santificação. E aqui já fizeram uma pergunta que o que é a santificação segundo a Bíblia? Antes de passarmos para a questão da santificação, eu gostaria de convidar vocês para lerem um texto no livro de 2 Coríntios,
segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 10. Porque aqui eu quero deixar claro que há 3 passos para a salvação, né? A gente sempre está falando aqui, sim, 3 passos, ou 3 etapas, ou 3 tempos da salvação. E por que 3 passos, 3 etapas? Quando a gente fala em santificação, em justificação, santificação e glorificação, é necessário que a gente entenda que é um progresso nesses 3 estágios. Não são coisas independentes, mas são coisas que vêm em sequência, em ordem. Primeiro, justificação. Segundo, santificação. E terceiro, glorificação. Por que isso? Porque é o primeiro, o segundo e o terceiro passo para a salvação. E nós podemos dizer que é a salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui em 2 Coríntios 1:10. O qual nos livrou de tão grande morte. Percebam o verbo livrou, está no passado. O qual nos livrou, está no pretérito. De tão grande morte. E livra. Aqui já nós encontramos o verbo no presente. Em quem esperamos que também nos livrará ainda. Um verbo no futuro. Não sei se vocês se lembram, mas no princípio aqui do programa eu disse que a salvação ela tem conotação tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento de libertação, de livramento. Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a salvação, sobre o processo de salvação. Deus nos livrou de tão grande morte, livrou, passado, ou seja, o processo de justificação. A justificação é o processo de salvação no passado. É quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí a gente vai encontrar agora o segundo passo, e livra, que é o processo presente. É Deus salvando o homem, santificando o homem no presente. A justificação, ela não demora uma eternidade para acontecer, ela acontece no momento em que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ela é instantânea. Nós somos considerados justos diante de Deus por causa dos méritos de Cristo. E a santificação? E aí a gente vai poder compreender o que é a santificação segundo a Bíblia. Filipenses 2:12, João, por favor. Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Percebam que operai é um processo, é um verbo que se encontra no presente. E operai a vossa salvação. Ou seja, é um processo contínuo. Estamos continuamente operando a nossa salvação. E de que modo? Percebam que a gente não tem parte na justificação. Mas de que modo a gente opera a nossa salvação? No processo de santificação, através da nossa obediência. E na carta de Paulo aos Efésios, Efésios 2:2. Então a gente já percebeu que a santificação é um processo contínuo. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Efésios 2:6. É 2:6. Pode passar mais um pouquinho. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui é o processo de justificação. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Justificação. Pode seguir, João. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Novamente, o apóstolo Paulo ele repete a mesma coisa que ele disse em Romanos 4. Para que ninguém se glorie e diga, não, Senhor, eu mereço. Pode seguir. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, aqui o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele fala da justificação, que é um dom de Deus, da salvação, e fala que somos salvos para que andemos em boas obras. Então, a santificação tem a ver com a nossa o quê? Obediência a Deus. Por exemplo, no livro de Levítico, aqui, não precisa colocar, João, só as pessoas podem procurar em casa. Levítico 19, Levítico 18, Deus ele vai falar para Israel que eles vão entrar numa terra dos cananeus
e que não é para eles fazerem segundo as obras dos cananeus e nem fazerem segundo as obras do Egito, que é onde eles estavam. Mas eles, olha, sede santos, como eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E aí Deus ele dá uma série de recomendações, de preceitos, de como o povo de Israel deveria viver. Então a santificação, segundo a Bíblia, ela tem que ver com a nossa obediência. É o nosso preparo para o céu. E aqui eu quero usar outra definição de Ellen White, quando ela diz que a justificação é o nosso passaporte para o céu. E a santificação é o nosso preparo para o reino celestial. Imagine o seguinte, imagine que você vai fazer uma viagem. E aí você vai viajar para um outro país, um país que você não conhece a cultura. A primeira coisa que você tem que ter é um passaporte. Porque você não pode sair do país sem ter um passaporte. Então, podemos dizer que a justificação é esse passaporte, é a tua liberação para que tu possa viajar. Só que tu não vai chegar nesse país despreparado. Tu tem que conhecer a cultura, a linguagem, pelo menos, o que eles fazem, o que eles não podem, o que não pode ser feito ali, para que não haja problemas. Então, a santificação é esse conhecimento que tu tem desse país. Quando nós falamos do processo de salvação, a justificação é a nossa condição de entrarmos no céu. No momento em que aceitamos Jesus, nós estamos ali, recebemos o passaporte, olha, será salvo. Só que eu tenho que me preparar. E essa preparação ela vem através do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo em minha vida. E o Espírito Santo vai me fazer o quê? Obedecer a Deus. É o processo de obediência. Eu vou ter que obedecer, me preparar para o reino celestial através da minha obediência. Eu vou obedecer não para ser justificado. Eu vou obedecer porque eu já fui justificado. E esse é o grande ponto que muitas pessoas às vezes não entendem. E aí entram dois erros que são fatais para o cristianismo. O primeiro erro é o legalismo e o segundo erro é o antinomianismo. E o que é isso? É a rejeição da lei de Deus. No legalismo, as pessoas acham que vão ganhar o céu pelos seus méritos. Ah, não, eu vou fazer, então eu vou ser salvo. No antinomianismo, as pessoas acham que a lei de Deus não serve mais para nada. Eu não preciso mais obedecer nada da lei de Deus porque eu sou salvo unicamente pela fé. Mas quando nós entendemos o processo de salvação, nós vamos entender que a justificação ela é unicamente pela fé, só que a justificação ela vai ter que gerar frutos. E qual é o fruto da justificação? É a santificação. E a santificação ela vai consistir na minha obediência a Deus. Eu tenho que obedecer a Deus, viver uma vida de obediência. Ah, mas por que tu vai ser salvo por isso? Não. É porque eu já fui salvo, já fui justificado por Cristo. É um resultado da nossa... É o resultado da nossa justificação. É uma árvore. Nós somos uma árvore, a justificação é uma árvore e a nossa obediência são os frutos dessa árvore. Por exemplo, uma mangueira, ela não vai botar manga para ser uma mangueira. Mas ela vai botar manga porque ela é uma mangueira. Então nós não vamos ser salvos porque nós temos boas obras. Nós temos boas obras porque nós somos salvos. É justamente isso que Martinho Lutero ele vem e traz novamente para o cristianismo na Reforma Protestante. Então a santificação bíblica ela tem a ver com a nossa obediência. E é justamente isso o que a carta de Tiago nos ensina. Por exemplo, Tiago 2. Quando nós vamos ler a carta de Tiago 2, e Lutero ele teve muito problema com a carta de Tiago, porque Lutero chegou até a chamar a carta de Tiago de evangelho de palha, né? Porque às vezes ele não conseguia compreender essa definição de Tiago quando ele diz assim, olha, vocês acham que Abraão foi justificado unicamente pela fé, mas também pelas obras. Então como é que a gente vai entender essa carta de Tiago? É porque as obras de Abraão foram resultados da sua justificação. E Tiago vem e explica, ele diz, olha, tu diz que tem fé, me mostra a tua fé sem as tuas obras, que com as minhas obras, a minha fé. Então o processo de santificação é justamente as nossas boas obras, a nossa obediência a Deus. E o processo de santificação não é algo instantâneo como a justificação. O processo de santificação dura toda a nossa vida. Consiste na nossa renúncia ao pecado, consiste nas nossas lutas contra os nossos maus desejos, consiste em toda tentação resistida, toda má palavra refreada. Tudo isso é o processo de santificação, de nos tornarmos santos. Porque o que é santificar segundo a Bíblia? É ser separado para Deus. Por exemplo, quando Deus, lá no Éden, Gênesis 2, versículos 2 e 3, santifica o sábado, Deus está separando o sábado dos outros 6 dias da semana como um dia especial.
Quando Deus ele nos chama para sermos santos, ele nos chama para sermos um povo separado. Por isso que no livro de Pedro ele diz, olha, vocês são nação santa, geração eleita, porque nós devemos ser um povo separado, um povo que viva de acordo com as boas obras. E aí eu não sei se tem essa pergunta, né? Mas alguém pode perguntar, mas e aí? A pessoa foi justificada, é considerada justa diante de Deus, e agora começa o processo de santificação? Porque poderia perguntar, né? Quando é que começa a santificação? No momento que a pessoa foi justificada, ela já entrou no processo de santificação. Ela já começa esse processo de conhecer a vontade de Deus e obedecer a Deus. E a pessoa pode perguntar, então, a pessoa está em processo de santificação, ela não peca mais? Essa era a próxima pergunta. Era, né? Você já pode Ela não peca responder. mais? O apóstolo João, na sua carta, ele diz, olha, filhinhos, não pequeis. João 2:1. 1 João 2:1. João, coloca pra gente 1 João 2:1 aí. Acho que é João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nesse processo de santificação, vai haver momentos em que nós iremos pecar. Nós iremos cair em tentação, nós iremos fraquejar em algum momento, mas nós temos um advogado junto com Deus, ao lado de Deus, que é quem? É Cristo, o justo. Então, novamente, Cristo ele vai perdoar os nossos pecados, os pecados que são involuntários, aquele pecado pelo qual nós verdadeiramente nos arrependemos. Mas no processo de santificação vai haver momentos de queda, vai haver momentos de fraqueza, mas nós estaremos nesse processo. É tipo a purificação do ouro. Não sei se as pessoas sabem como é que funciona o trabalho do ourive. Quando o ouro vai ser purificado, o ouro é colocado em grandes temperaturas, em chamas muito, muito, muito quentes. Temperaturas altíssimas para que toda a impureza seja retirada. E aí, quando toda a impureza é retirada, o que vai acontecer com esse ouro? Ele tem que refletir a imagem do ourive. O ourive ele vai se ver naquele ouro. Assim é a nossa vida como cristãos. Vai haver momentos de grande provação, de grande dificuldade nesse processo de santificação. É um processo doloroso, é um processo árduo, que dura até a nossa última respiração. Mas se nós nos mantivermos firmes, vai chegar um momento em que nós iremos agora estar refletindo a imagem do nosso Criador, que é Deus. Então, por maiores que sejam as dificuldades, vai haver momentos de queda, mas nós temos um advogado junto ao Pai. Agora, eu não posso usar a santificação, essa questão eu tenho um advogado junto ao Pai, como muleta para pecar. Jesus é meu advogado, eu vou continuar pecando aqui à vontade. Não. Existem dois tipos de pecado. Existe o pecado voluntário e os pecados involuntários. O que é o pecado voluntário? É aquele pecado que tu sabe que é pecado, tu acaricia ele. Tem até um escritor que chama nosso pecado de estimação. É o pecado de estimação, porque tu tem esse pecado, tu alimenta ele, tu cuida dele, tu faz tudo para ele. Tu está ali alimentando esse pecado, teu pecado de estimação. Contra esse pecado, vai chegar um momento que não vai mais haver perdão. Mas existem os pecados involuntários, que é os pecados que a gente comete, alguma palavra que a gente fale para alguém que não deveria, algum olhar que não deveria ser dado. Esses pecados, nós vamos diante de Deus, pedimos perdão, Ele vai nos perdoar. Mas se nós continuarmos alimentando o nosso pecadinho de estimação, aquele pecado ali acariciado no nosso coração, vai chegar um momento que esse pecado não terá mais perdão. E o processo de santificação é justamente esse. É justamente abandonarmos esses pecados. Esses pecados que a gente alimenta, esses maus desejos que tem no nosso coração, é o abandono dessa vida. E vai chegar momentos, por exemplo, tem pessoas que... não vou citar o nome, né? Mas tem irmãos que já conversam com a gente, que antes de conhecer a verdade, gostavam de um estilo de música muito forte. Por exemplo, gostava de um rock mesmo, assim, como o pessoal chama, rock pauleira, né? Pesado. E ele fala que até hoje ele sente ainda vontade de escutar isso, mas ele resiste. Isso é processo de quê? Santificação. Ele está se santificando, ele está se separando para Deus. Então isso é a santificação, é a renúncia dos nossos pecados, é a renúncia dos nossos maus desejos, daquilo que fizemos de errado. Então é necessário que tenha esse processo na nossa vida, no processo de salvação, o processo de renúncia, de abandono. Então, segundo as Escrituras, isso é ser santificado, é nos separarmos para Deus. E como é que a gente se separa para Deus?
vivendo de acordo com a sua vontade. Para que possa ser dito de nós a mesma coisa que Amã falou para Assuero do povo de Israel. Olha, Senhor, tem um povo aí com lei diferente, costumes diferentes de todos os outros povos. Por quê? Porque era um povo que estava santificado, um povo que estava separado para Deus. E assim devemos ser nós. O nosso preparo para o céu. A santificação é isso. É o nosso preparo. É por isso que eles vão operar aí a vossa salvação. É a salvação no presente. A santificação é a salvação no presente. É a salvação no aqui e agora. Todos os dias, a todo momento, eu tenho que estar me santificando. Esse é o processo de santificação. E é interessante que aqui também tem o trabalho da nossa fé, tem o exercício da nossa fé ao obedecer, ao fazer aquela obra, né? Tipo, a renúncia, essa santificação, o processo de santificação exerce muito a nossa fé ali. Tanto que, aqui citando novamente a escritora Ellen White, ela irá dizer que muitos falam que não aceitaram Cristo porque eu ainda não estou... eu ainda peco muito, ainda erro muito. E naquele momento, ela não olha para Cristo, o que realmente faz a mudança. Não olha para o Espírito Santo, o agente que vai fazer essa mudança em seu coração. Tanto que ela vai dizer que as boas obras é um resultado de um coração transformado pelo Espírito Santo. As pessoas acham que não, eu vou primeiro me aperfeiçoar para depois aceitar a Cristo. Isso. Eu vou primeiro fazer isso. Isso é verdade. Agora, no momento, eu não posso, eu ainda erro muito. Só que esse trabalho, essa mudança, quem faz é Deus, é o Espírito Santo que faz na nossa vida. E ela também irá dizer que a gente foi salvo do pecado, mas não salvo para pecar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Essa questão é muito interessante, porque muitas pessoas usam realmente essa questão. Usam muito. Não, eu não estou pronto ainda porque eu tenho que largar de fazer tal coisa para mim ser crente. Assim, é Cristo que vai fazer tu largar essa tal coisa. Tu não vai conseguir por ti mesmo. Cristo te chama como tu estás. Vinde a mim, esse é o chamado. Do jeito que tu tá, é para tu ir do jeito que tu está. Que Cristo ele vai te transformar. A gente não consegue se transformar pelos nossos méritos. E é muito interessante essa questão que tu destacou, porque eu lembrei da história da mulher adúltera. Quando ela vai lá e os acusadores, todos os acusadores se retiram, ela está lá aos pés de Jesus, Jesus, olha, cadê teus acusadores? Ela diz, olha, eles todos já foram. Jesus ali naquele momento dá o perdão para aquela mulher. Mas ele perdoa ela, mas diz uma coisa para ela, vai e não peques mais. Ele justificou, mas ele também disse, olha, vai e te santifica. Não peca mais hoje. Não peca mais. Não cometa mais os teus pecados. Então, Jesus ali um processo de justificação e santificação na vida daquela mulher. Vai, ou seja, já está perdoada, mas não peques mais. Te santifica. Como é que aquela mulher poderia não pecar mais se ela não tivesse recebido o perdão de Cristo? Como é que se ela não tivesse buscado o Cristo primeiro? Então, essa desculpa aí é muito usada, né? Não, vou primeiro parar com isso aqui para depois buscar... Não, a gente só consegue parar quando estamos com Jesus. E aí a gente pode citar aquele, tanto o querer quanto o efetuar é de Cristo, é de Deus. Porque se eu estou no mundo, quem disse que eu vou querer me santificar? Quem disse que uma pessoa que está no mundo vai procurar algo que santifique ele? Quando ele está numa festa, o que ele quer mais é que aquilo não acabe. Aquilo que é proporcionado para ele, aquela alegria momentânea, aquilo que entorpece o coração dele, porque o contrário da justificação é uma eu esqueci a palavra. O contrário a perversidade, uma perversão, vai mudar aquilo. E se ele está naquele mundo, se está no mundo, com certeza ele não buscará algo que santifique ele. Mas quando ele aceita Cristo, passa pelo processo ali de justificação, ele é logo justificado, então ele vai agora começar a ser santificado, passar pelo processo de santificação. E isso quem opera tanto justificar quanto santificar é Deus na nossa vida. Quem faz esse papel é Deus. Então a gente não venhamos colocar isso como um empecilho para aceitarmos a Cristo ou para fazer a vontade de Deus. Que a gente vem ali aceitar que Cristo trabalhe na nossa vida. Quando o Espírito Santo tocar no seu coração, olha, não faça isso, aceite o conselho.
Aceite o conselho que Cristo faz a você. Não faça aquilo que você deseja, e sim o que Deus toca em seu coração. Exatamente, isso é verdade. Amém por isso. Tem uma questão aqui, por que precisamos nos santificar? Eu acho que a gente até tocou muito nessa questão, né? A gente até pincelou algumas questões. Mas é impossível alcançar o céu sem a santificação. Eu tenho que me preparar para o céu. Qualquer coisa que eu for fazer, por exemplo, um concurso público. Se eu quiser passar num concurso público, eu tenho que me preparar para esse concurso. Se eu quiser passar numa prova de faculdade, no vestibular, eu tenho que me preparar. Então, tudo tem que ter uma preparação. E a santificação é isso. É o nosso preparo para o céu. O pastor João Souza, eu também recomendo aqui, vou começar a recomendar um monte de podcast. Fez um podcast sobre as ressurreições. Ele falou sobre a primeira e a segunda ressurreição. E nesse podcast ele falou uma coisa muito interessante quando ele diz o seguinte. Ele diz que a morte ela não muda o pensamento de ninguém. Ela não vai mudar a vontade de ninguém. Se eu ressuscitei, se eu morri em uma vida buscando a santificação, eu vou ressuscitar numa vida santificada. Só que se eu morri numa vida, o contrário de santificação, de profanação, o que vai acontecer? Eu vou ressuscitar com as mesmas vontades profanas que eu tinha. Então, como é que eu vou querer ir para o céu, na primeira ressurreição, se as minhas vontades não estão santificadas? Lá no céu, por exemplo, quem gosta de... Por exemplo, quem gosta de pecados que no céu não terão, né? Por exemplo, o céu não vai ter pecado, mas eu gosto muito de pecar. Como é que eu vou para o céu se eu vou para um lugar que lá não vai me propiciar aquilo que eu gosto? Porque a minha vontade não foi mudada. Como é que eu vou querer estar num lugar onde o Deus que está lá proíbe tais ações e eu quero praticar essas ações? Seria um castigo, né? Seria um castigo. Então, como é que eu vou para o céu se eu não me preparar para ele? E como é o preparo? É a santificação. São dois termos, né, que são usados. Tem muitas pessoas que dizem, não, é texto de Ellen White. Nós acreditamos que Ellen White é espírito de profecia, nós acreditamos que ela foi inspirada por Deus, mas esses dois termos foram usados por John Wesley. Justiça imputada e justiça comunicada. A justiça imputada é justamente a justificação pela fé. É o que nós já falamos, a salvação no tempo passado, quando Deus ele nos considera justos pela justiça de Cristo. E a justiça comunicada é justamente esse processo de santificação. É o nosso processo de preparo para o céu. É quando Deus está ali nos mostrando aquilo que devemos ou não devemos fazer. É o processo de obediência à vontade de Deus. É o processo de obediência aos mandamentos de Deus. É por isso que uma característica da igreja verdadeira dos últimos dias, né, da igreja de Deus dos últimos dias, se encontra em Apocalipse 14, 12. Quando diz, olha, aqui está a paciência dos santos, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que é a fé de Jesus? É a justificação pela fé. Só que essa justificação ela vai ter que dar frutos. Que frutos é esse? A obediência aos mandamentos de Deus. Então, por que eu tenho que me santificar? Porque se eu não me santificar, eu não estarei me preparando para o céu. E se eu não estou me preparando para o céu, eu não posso habitar no céu. Outra questão, se eu não me santificar, eu estarei agora interrompendo o processo de salvação. Porque são 3 passos. O primeiro é a justificação. Como é que eu vou mostrar que eu estou justificado se eu não estou vivendo uma vida de obediência a Deus? Onde está a minha santificação? Porque a santificação, como eu falei no começo, é um progresso. Justificação, a justificação vai me levar à santificação. Se eu interrompo, eu não vou chegar ao 3º passo. Então é necessário que nós sejamos santificados para que sejamos santos, assim como Deus é santo, e para que nós possamos também estarmos preparados para o encontro com o nosso Senhor nos ares. Amém. Então, passando agora para a 3ª parte, a glorificação. Irmão Patrick, como será essa glorificação? João, coloca para a gente 1 Tessalonicenses 4:17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 17. Depois nós, ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar no Senhor nos ares. E assim estaremos... É o antes, é o 16.
acho que não. Pode seguir. É o 17 mesmo, peraí, é o 17. Eu não vou achar o texto agora, mas é 1 Coríntios 15, então. Mas assim, ó, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É 1 Coríntios 15, vocês podem até procurar a referência. Na minha mente estava 1 Tessalonicenses 4, 17. Mas a transformação justamente vai ocorrer a glorificação no momento do segundo advento de Jesus, que é na ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo, e também a transformação daqueles que não passaram pela morte, mas que estavam aguardando a vinda do Senhor vivos. Ele diz, olha, deita-se corpo corruptível, levanta-se corpo incorruptível. Deita-se corpo na fraqueza, ressuscita na força. E ele diz, olha, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse corpo físico que nós temos aqui é um corpo corruptível, um corpo fraco, um corpo fragilizado, com suas más tendências, com suas más inclinações. E a gente vai ter esse corpo até o último momento da nossa vida. Quando nós morrermos, mesmo aqueles que forem fiéis a Deus, irá morrer nesse corpo fraco, nesse corpo tendencioso, tendencioso para o mal, podemos dizer assim, porque a nossa natureza é pecaminosa. E quando nós falamos de natureza pecaminosa, nós temos 2 pontos, né? Temos as inclinações para o mal e temos as concepções físicas. Por exemplo, um corpo que sente fome, sente sede, sente cansaço, não é pecado sentir isso, mas é uma consequência do pecado. Isso é um resultado do pecado. E também temos as nossas inclinações morais para o mal. Pode prestar atenção que, geralmente, o homem ele aprende com mais facilidade aquilo que é errado. O homem ele sempre tem a se inclinar para aquilo que não é certo, as suas más tendências. Então, temos essas 2 características. E enquanto estivermos nesse corpo físico que nós temos agora, é isso que vai acontecer. Mas a gente já está no processo de santificação. Estamos. Mas é necessário que haja a glorificação, a glória, esse corpo seja glorificado. Quando Cristo veio à Terra, ele tomou a nossa natureza humana, e aqui a gente não vai entrar numa polêmica, né? Mas a gente vai chegar na questão que Cristo ele sentia fome, sentia cansaço, sentia sede. Cristo tomou a natureza humana, tomou a forma humana. Quando ele morre, e aí ele ressuscita com um corpo transformado. Ele vai até o Pai e diz, não me detenhas, porque eu ainda não subi até o Pai. Mas Cristo ele já ressuscita com um corpo glorificado. É o mesmo processo que nós vamos ter. Nós vamos ter esse corpo também glorificado, ou seja, revestido de glória. E quando acontece isso? Quando Cristo voltar pela segunda vez. Se nós estivermos dormindo em Cristo, nós iremos ressuscitar, e aí sim com o corpo transformado. Se nós estivermos vivos, nós seremos transformados num piscar de olhos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos. Esse é o processo de glorificação. E é o momento final da nossa salvação, porque nós já fomos justificados, nós já fomos santificados, e agora nós seremos o quê? Glorificados. Romanos 8:1 nos diz isso. Olha, aquele que ele chamou, ele também, aquele que ele predestinou, ele chamou, e aos que chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. Então, a glorificação é o último processo para nós recebermos todas as bênçãos de Deus. É no momento em que nós seremos agora co-cidadãos do céu. Esse corpo de pecado, esse corpo tendencioso para o mal, não continuará existindo, mas nós seremos agora igual a Adão antes do pecado. Nós não teremos mais a natureza pecaminosa, essa natureza tendenciosa para o mal, não sentiremos mais cansaço, mais fome, mais sede, porque o nosso corpo foi glorificado. A salvação ela encontrou o seu ápice. Fui considerado justo, no processo de santificação, fui me tornando justo, e no processo de glorificação, essa justiça ela foi completamente finalizada. Eu me tornei verdadeiramente justo. Nesse momento a pessoa se torna justa, Padre? Até então ela só é considerada, né? Ela está sendo considerada justa, e no processo de santificação ela vai se tornando justa. Mas ela ainda vai ter a natureza pecaminosa. Mas as obras... lembra que eu falei que o pecado ele tem 3 dimensões? O pecado tem a dimensão da obra, os atos. 1 João diz, olha, o pecado é o quê? Transgressão da lei, é ato.
Tem um pecado, natureza pecaminosa, como o salmista Davi diz no Salmo, em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, um bebezinho, ele é pecador? Não. Um bebezinho de certa forma, porque... Não porque cometeu, mas porque tem a natureza pecaminosa. Então, o pecado ele é ação, o pecado também é uma natureza, e o pecado é uma escravidão. As pessoas são escravas do pecado. No processo de justificação, nós somos considerados justos. Ou seja, é a questão da escravidão do pecado. Cristo nos tira da escravidão do pecado. Olha, vou retirar vocês o pecado como senhor de vocês. Paulo até diz assim, olha, vocês não são mais escravos do pecado. Vocês são escravos de Cristo. Porque muda o Senhor. Eu não vou mais viver para o pecado, eu vou viver para Cristo. Na santificação, nós somos agora deixando de ser pecadores em atos. Porque nós vamos começando a viver em obediência a Deus, mas nós já temos a natureza pecaminosa. Quando é que a gente deixa de ter essa natureza? No momento da glorificação. E ali se completa o processo completo de salvação. Se encerra. Porque nós saímos do pecado nas 3 dimensões. Já saímos da escravidão, saímos do pecado como um ato e saímos agora do pecado como uma natureza pecaminosa. Então, a partir daquele momento, nós somos verdadeiramente justos diante de Deus. Porque o nosso corpo foi glorificado. Nós somos agora, teremos a semelhança de Adão antes da queda, antes do pecado. Então, é no momento da glorificação que se encerra esse processo de salvação. Nós agora somos verdadeiramente salvos. É por isso que o apóstolo Paulo diz, já nos livrou de tão grande morte, nos livra e nós esperamos que ele também nos livrará. Então, aí é o pecado nessas 3 dimensões. Então, aqui fica bem explicado, né? Porque muitos apresentam esse tornar justo na justificação, na primeira etapa, assim, como se diz, né? A primeira etapa, eles apresentam como essa justificação é o ato de tornar justo. Uhum. Então, eles já apresentam o homem ali como justo, quando ele é justificado. Mas a gente percebe aqui, pela sua explicação e pela base bíblica, que é na glorificação. Na glorificação, o homem ele se torna totalmente justo porque ele deixa de ter a sua natureza pecaminosa. Ele pode ser considerado justo, ele é considerado justo. Por exemplo, Noé foi considerado justo. Por que Noé foi escolhido por Deus para ser liberto do dilúvio? Porque Noé era um homem justo e íntegro diante de Deus. Só que a justiça de Noé não provinha dele próprio. Noé não tinha a sua natureza pecaminosa, como a gente deve ver na questão após o dilúvio, quando ele vai e acaba se embriagando com o vinho lá, devido às uvas serem muito boas, né? A terra está muito fértil e ali as uvas, ele acaba se embriagando com aquele vinho, mostrando assim uma natureza pecaminosa. Por exemplo, Abraão foi imputado por justiça, mas houve momentos em que Abraão, por exemplo, ele mentiu para Faraó, ele omitiu, na verdade, a questão de Sara ser esposa dele, e ele fez isso novamente com Abimeleque. Então, são momentos que Abraão ali, ele titubeou. Mas chegou um momento em que Deus pediu Isaac, e ele foi e ia dar o seu único filho, porque acreditava em Deus. Acreditava nas promessas de Deus. Então, esse processo de santificação sempre vai ter essa questão, será que eu posso, será que eu vou pecar em algum momento? Mas quando nós formos glorificados, não vai mais haver essa possibilidade. Não vai mais preciso João dizer, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Não é mais necessário isso, porque o nosso corpo já foi glorificado. O pecado ele já não vai mais existir entre o povo de Deus. Ele deixará de existir, e quando Cristo vier pela 3ª vez e destruir os ímpios junto com Satanás no lago de fogo, o pecado vai deixar de existir eternamente. Como diz Malaquias 4, não vai haver nem raiz, nem ramos, mas para aqueles que foram justificados no momento da glorificação, não há mais a possibilidade deles pecarem. Então, eles são justos diante de Deus, eles são verdadeiramente justos naquele momento. E também eu quero só falar aqui um pouco, que há um grave erro quando a pessoa duvida dessa salvação que Cristo nos dá. Quando a pessoa duvida, assim, porque muitos acham simples o fato de Cristo nos justificar e Cristo agir tudo, fazer tudo na nossa vida. Eles acham simples demais. Enquanto eles não colocam na mente deles, eu tenho que fazer algo para me santificar, porque eu tenho que fazer algo porque eu tenho que ter algum mérito nisso, eu tenho que fazer parte disso, eu tenho que ter algum mérito. Então, eles eles acabam colocando uma dúvida, tanto na mente dele, que isso vai perverter a ideia de santificação, a ideia de justificação. E ali eles não vão olhar para Cristo, e sim para eles. E aqui a gente pode fazer
dar um exemplo de quando foi levantado aquela serpente, tanto que a Bíblia fala que, assim como aquela serpente que foi levantada no povo de Israel, assim também Cristo deveria ser levantado e que as pessoas olhassem para ela. Era só olhar. Era só olhar e crer ali, na verdade. Aí, muitos na época, quando estavam ali picados com o veneno das serpentes, não olharam com fé e não acreditaram naquela imagem da serpente, que foi feita por a providência de Deus, Muitos não acreditaram naquela providência, acharam que era simples demais e acabaram morrendo. E aqui a gente pode ver pelo sacrifício de Cristo. Quando muitos acham que o sacrifício de Cristo é insuficiente para nos tornar salvos, é insuficiente para nos glorificar, para nos justificar, então eles acabam perdendo os méritos, eles acabam querendo olhar para si e não olham para o verdadeiro sacrifício de Cristo Jesus. Não olham e acabam não recebendo os méritos que Cristo nos apresenta. Acabam rejeitando a providência de Deus, o que Deus proveu para a nossa glória, a nossa santificação e justificação. Exatamente. Já se faz bem tarde, passamos um pouco do tempo, mas irmão Patrick, pode finalizar com essa pergunta aqui que a irmã Ruth, essa aqui, ó, é um processo de 3 etapas: justificação, santificação e glorificação. Em que parte nós, servos de Jeová, devemos estar atentos? E outras pessoas também fizeram e colocaram assim, como isso acontece na minha vida e impacta na minha vida, qual o impacto que isso tem na minha vida? Essas 3 etapas. Bora lá. Pode... que parte nós devemos estar atentos? Em todas. É necessário a gente estar atento tanto na justificação quanto na santificação, porque sem essas duas nós não teremos parte na glorificação. E como isso impacta, né, na nossa vida? Se eu não sou justificado diante de Deus, eu não posso ser considerado justo. E se eu não sou considerado justo, se eu não tenho participação na justiça de Cristo, vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com o servo, com o convidado da parábola das bodas de Mateus 22. Ou seja, eu não terei participação nessa festa, eu serei expulso. Por quê? Porque eu não estava revestido da justiça de Cristo. Eu não tive a justiça de Cristo. Eu não fui justificado pela fé. Quando eu não sou justificado pela fé e não tenho a justiça de Cristo, quando chegar a minha vez de ser julgado diante do tribunal de Deus, ele não vai olhar agora Cristo como meu substituto, ele vai olhar eu mesmo. E se ele olha a gente mesmo, nós não temos condições nenhuma de sermos absolvidos, porque nós só seremos absolvidos mediante os méritos de Jesus. Então, quando eu não sou justificado, eu não tenho Jesus como meu advogado. E se eu não sou justificado, como é que eu vou me santificar? E aí, novamente, entra a questão, eu não estou me preparando para o céu. Então, eu tenho que estar atento a todos esses processos. E o que eu tenho a dizer, né, para todos os nossos irmãos, que nós devemos buscar sempre essa justificação pela fé. Nós não devemos tirar os olhos de Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se chegar algum momento em que nós começarmos a desviar os olhos de Cristo e olharmos para as nossas obras como meritórias, como dignas de algo de Deus, não, eu faço isso porque eu quero o favor de Deus, eu vou fazer isso aqui porque Deus ele vai me salvar porque eu faço isso e eu não faço aquilo. Nós estaremos cometendo os mesmos erros que os fariseus, na época de Jesus, cometeram, que é achar que eles eram dignos de herdar o reino de Deus. Quando, na realidade, aquelas pessoas que se acham dignas de herdar o reino de Deus estão muito distantes do reino de Deus. Porque imagina, quando nós estamos longe de uma torre muito grande, nós não vamos ter a dimensão dessa torre. Essa torre é grande, mas eu estou tão distante dela que eu não conheço o tamanho dela. Então pode ser que eu queira me comparar com essa torre. Mas quanto mais nós nos aproximamos dessa torre, mais a gente vai ver a altura dela, o quanto ela é grande e o quanto nós somos pequenos diante dessa torre. E é a mesma coisa que acontece conosco como cristãos.
quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vamos perceber quão pequenos nós somos diante do nosso Deus. E aí a gente vai reconhecer, como o apóstolo Paulo reconheceu, que nós somos os mais pecadores, os mais miseráveis de todos os homens. E aí sim nós seremos bem-aventurados, como disse Jesus, e a primeira bem-aventurança, Mateus 5,3, quando ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de coração. E o pobre de coração é aquele que reconhece a necessidade que tem de Deus. E aqui eu vou até colocar algo importante aqui, que me foi feita a pergunta, eu vou só, não uma retratação, mas só pontuar algo importante. Qual é o primeiro passo para que eu seja justificado? Que eu falei sobre o arrependimento, crer em Jesus, sim. Mas eu não vou acreditar em Jesus enquanto eu não tiver a humildade de reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus. É necessário que eu reconheça isso. Mas se eu não me aproximar de Deus e não reconhecer que eu preciso de Deus, eu não vou estar tendo humildade de coração. Eu não vou agora recorrer a Jesus. Eu gosto de usar o exemplo de uma pessoa doente. Enquanto a pessoa ela não reconhece que está doente, ela não vai procurar um médico. Ela só vai procurar um médico quando ela reconhece que está doente. E nós todos, espiritualmente falando, somos doentes, porque nós somos pecadores. Mas enquanto eu não reconhecer que eu preciso do médico, que é Cristo, enquanto eu não reconhecer que eu, pelas minhas obras, pelas minhas forças, não consigo me curar dessa doença chamada pecado, eu não vou recorrer a Jesus, eu não vou buscar Jesus completamente. Eu não vou entregar minha vida completamente a Jesus. E é por isso que nós tenhamos essa humildade de espírito. É reconhecer que somos fracos, falhos, defeituosos e pecadores. Quando eu reconheço isso, eu vou procurar agora uma solução. E a solução é quem? É Cristo. E quando eu reconheço Cristo como meu único e suficiente Salvador, nesse momento, eu sou justificado pela fé. Porque eu creio em Jesus, eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. E é essa aceitação que precisamos ter em nossas vidas. Nós não podemos agora pular não, porque eu vou logo me santificar. Nós não temos esse poder de pular essas etapas. A santificação ela é um resultado da justificação, assim como a glorificação é um resultado da santificação. Quem não se santificou não pode ser glorificado, assim como quem não se justificou não pode ser santificado. Então é necessário que nós reconheçamos isso. Se eu quero ser salvo, eu tenho que aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador, sem olhar para os meus méritos, sem buscar fazer algo pela minha vontade, pelo meu querer, pelas minhas ações, pelas minhas obras para alcançar essa salvação. A salvação não é algo que está disponível numa venda, numa feira, onde eu possa chegar e comprar com alguma obra, com algum dinheiro ou com qualquer coisa. A salvação ela já foi comprada por Jesus, na cruz do Calvário. E agora ele está nos oferecendo ela gratuitamente. Assim como nós falamos que o salário do pecado é a morte, o apóstolo Paulo, no mesmo texto, diz que a salvação ela é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Então, se nós quisermos sermos salvos, e é o que eu acho que todos nós queremos, vamos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para que a salvação se opere em nós no passado, na justificação, continue operando em nós agora, na santificação e obediência aos mandamentos de Deus, e para que no dia do segundo advento de Cristo, nós possamos agora estar prontos e aptos para sermos participantes da terceira parte, do terceiro passo dessa salvação, que é a glorificação. Porque não dormiremos todos, mas transformados sim, todos seremos a semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, se você está na dúvida do que fazer para ser salvo, ouça o que o apóstolo Paulo falou para o carcereiro. Crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E isso não vem de nós, é um dom unicamente de Deus. Amém. Depois dessas palavras, a gente vai fazer o último período de oração e será dirigido por mim mesmo, finalizando o estudo de hoje. Vamos orar. Você que está em casa aí, nos acompanhe. Pai querido santo, estamos mais uma vez aqui, de joelhos dobrados, engrandecendo o teu nome e agradecendo pela tua presença. Pai querido santo, quero agradecer pelos livramentos, pelas bênçãos, pelo pão de cada dia que tem nos concedido.
Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, se agimos sem querer e às vezes querendo. Com mais confiamos em Ti como nosso suficiente Salvador, o único que pode nos justificar. Pai querido Santo, que a gente possa sentir o real arrependimento de nossos pecados e que venhamos buscar em Ti, porque só em Ti acharemos salvação. Pai querido Santo, vai nos guiando e nos libertando de todo mal. Obrigado por tudo que tem feito na nossa vida. Amém. Amém. O irmão Patrick pode Só quero agradecimentos. Só quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Dessa vez como um convidado, né? Não como o entrevistador, mas agradeço a Deus a oportunidade. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, que ficaram até este momento nos assistindo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Como falei, foi apenas de forma resumida este assunto, mas espero que tenha ficado bem compreendido. Se não ficou, podem buscar mais conhecimento. Temos literatura da nossa igreja. Podem também entrar em contato pelo WhatsApp com o nosso ministério, se você não é da nossa igreja e ficou em dúvidas. Já se você é da nossa igreja e ficou com alguma dúvida sobre o tema, procure o pastor local, procure o dirigente local, que com certeza ele irá esclarecer essas dúvidas, porque é necessário que nós entendamos essa mensagem da justificação, da santificação e glorificação. Ellen White, ela nos diz que essa mensagem, ela é o coração da mensagem do terceiro anjo. Ela é verdadeiramente a terceira mensagem angélica. Então é necessário que nós entendamos aquilo que Deus realmente está nos revelando através da justificação pela fé. É uma verdade essencial para os nossos dias. E quero agradecer também, mandar um abraço ao pastor João Souza, agradecer ao nosso irmão Gessé, que sempre está aqui conosco, mesmo hoje não tendo a parte musical, mas o irmão Gessé está aqui conosco. Agradecer à minha esposa, aos meus filhos. Quero mandar um abraço especial para a minha avó, que sempre tem nos assistido. Dona Maria é uma telespectadora ativa aqui do Semeando a Palavra. Quero agradecer a ela e a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? São muitas. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que mais e mais possamos conhecer, crescer no conhecimento da verdade. Amém. Queremos aqui pedir mais uma vez, né, que vocês agradecer também as pessoas que compartilham, que deixam os likes, e que vocês possam continuar da mesma forma que estão e possam influenciar mais pessoas a também a fazer a obra de vocês, a cumprir esse papel assim como vocês fazem. Os temas que a gente abordam aqui, pelo fato do tema ou do tempo ser pouco e o tema ser algumas vezes bastante complexo, fica realmente difícil de entender completamente. Porque isso é assunto que requer muito tempo. E o que a gente faz aqui é apenas dar um pequeno gostinho a vocês para que incentivem vocês a buscar esse conhecimento. Então, que se você ouviu aqui e não entendeu algo, vá buscar entender completamente. Porque, como a gente foi falado aqui, são 3 passos para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Olha o tema importante que é. E se a gente quer alcançar a nossa salvação, a gente deve entender esses 3 aspectos, esses 3 passos, essas 3 etapas da nossa vida. Então, que vocês venham sentir influenciados a buscar mais e mais esse conhecimento, que é a palavra de Deus, que é algo tão grande e enorme em conhecimento e em sabedoria. Amém. Como já chegou ao fim, eu convido o irmão Padrinho para, assim, dar as bênçãos finais. Só lembrando vocês, queremos convidar cada um de vocês para o próximo domingo, às 9 da manhã, estarem aqui no programa Semeando a Palavra. Teremos mais um palestrante com um tema diferente, mas precisamos da audiência de vocês para que cada um, juntos, possamos aprender mais e mais sobre a vontade de Deus. Estamos aguardando vocês no próximo domingo, às 9 da manhã. Então vamos às bênçãos finais. Que a graça, a paz, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo reine em nosso coração para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Amém.